Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é o livro de Apocalipse, capítulo 21. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é a sua fundação. E a gente vamos ler o versículo 14 e o versículo 19 e 20. Olha o que diz. Os muros da cidade tinham 12 fundamentos, e nele estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E o 19 e o 20. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de cristal, de jaspe. O segundo, safira. O terceiro, calcedônio. O quarto, de esmeralda. O quinto, de sardônio. O sexto, de sárdio. O sétimo, crisólito. E o oitavo, berilo. O nono, de topázio. O 10º, de crisopraso. O 11º, de jacinto. E o 12º, de ametista. E os 12, aí vamos falar dos portais, né? O que é fundamento? Né? Como fala aqui, os fundamentos do muro. Quando a pessoa vai construir o muro, primeiramente ele vai ter que construir uma base. Vai furar o terreno, vai furar a terra, vai fundir a terra, vai furar a terra. E dessa terra vão colocar fundamentos da base. Ou seja, esse muro tem 12 fundamentos. E cada um desses fundamentos está escrito honrando os 12 apóstolos de Cristo. Os 12 apóstolos que Cristo viveu com eles no período de 3 anos. E nesse período de 3 anos, Jesus viu maravilhas e prodígios, e eles relataram isso nos livros, como o livro de Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos, Lucas e João estão descritos. E no livro de Apocalipse, o apóstolo João vê isso. Os muros, nas portas, vê o nome das 12 tribos de Israel e os fundamentos da base para construir esse muro. Construir vem de uma base, e essa base são os apóstolos de Cristo. E desses apóstolos de Cristo são colocados cada um deles, desses fundamentos, desses 12 fundamentos do muro, tem uma pedra. E essa pedra, mais provável também é uma pedra sacerdotal que o sacerdote Arão colocou no seu peito. Essas pedras preciosas, pedras sacerdotais que Jesus entregou para Arão por intermédio de Moisés. E esses portões, esses fundamentos são os apóstolos de Cristo, que eles foram honrados, vão ser honrados também lá na Nova Jerusalém com esses fundamentos, porque desses fundamentos que surgiu a Igreja de Cristo, né? Esse surgimento da Igreja de Cristo, e Cristo, ele por cima fala para o apóstolo Pedro, depois que ele ressuscitou, e eles vão fazer uma pesca, e dessa pesca eles não conseguiram pegar nada. E Jesus ali estava esperando eles. Joga sua rede ali. Naquele lugar ali eles pegaram um tantão de peixes. E Pedro reconheceu que era Cristo e foi ao encontro dele. Quando ele foi ao encontro dele, já estava tudo preparado, um peixe assado, a comida para os apóstolos comer, saciar a fome, porque eles trabalharam a noite toda. E eles trabalhando a noite toda, ali no ato ali de festa, ali comendo um peixe assado, comendo pães, tomando vinho.
E Jesus ali também, ele ressuscitado, ele também come junto com eles. Ou seja, os nossos corpos glorificados através de Cristo, a gente também vamos se alimentar também. Vamos se alimentar desse pão da água, esse pão vivo, esse pão que é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com isso, o Jesus, nesse cenário, Jesus pergunta para o apóstolo Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, ele reconhecendo porque ele traiu o Senhor Jesus, ele fala assim: Senhor, eu gosto de você. E Jesus pergunta, e Jesus fala: então apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta de novo, da segunda vez: Pedro, tu me amas? E o Pedro pega e fala: Senhor, eu gosto de você. Aí Jesus responde: então apacenta minhas ovelhas. E na terceira e última vez, Jesus pergunta de novo para o apóstolo Pedro: Pedro, tu me amas? E o Pedro abaixa a cabeça e fala: Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Aí o Senhor Jesus fala assim: então apacenta minhas ovelhas. Depois que Jesus subiu, foi levado aos céus, passando 50 dias depois da morte e ressurreição de Cristo, veio o Espírito Santo de Deus. E Pedro, ele cuidou da sua igreja tão tremendo, tão poderoso, tão maravilhoso, que no final do dia dele, quando ele ia morrer pelos imperadores, ou seja, o Império Romano, ele falou assim: eu não sou digno de morrer que nem Cristo, então me crucifique de cabeça para baixo. E ele foi um homem usado por Deus, foi um homem tremendo que a igreja não passava fome naquela época, que todos passavam, todos ficavam unânimes, todos se alimentavam, todos vestiam, todos tinham um lugar onde de morar. Nem que seja todo mundo no lugar, eles moravam todos juntos, unidos à igreja de Cristo. E Jesus honra também, que nos fundamentos vão estar o nome dos 12 apóstolos. Ou seja, vai ser um reinado tremendo, um reinado poderoso, um reinado maravilhoso, que nenhum ser humano até lá hoje, da face da terra, não dá conta de governar como Jesus Cristo vai governar no reinado milenar e nos tempos eternos. E é esse Cristo que está te chamando hoje para reinar junto com Ele. Mas tem uma decisão. E essa decisão é você aceitar Ele como o único suficiente Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que vai reinar na sua vida a partir de hoje e no reinado milenar e nos tempos eternos. E Jesus te convoca hoje. Aceite Ele como o único suficiente Salvador, que Ele vai salvar você e toda a sua casa e toda a sua família no nome de Jesus.